Mas olha, a gente vai abrir o programa de hoje. Inclusive, vou pedir para os meninos, eu tenho uma nota para passar para vocês. Eu acho que a minha fichinha está aqui, que eu vou ler uma nota. Essa semana aconteceu um caso que chamou muita atenção. Todo mundo acompanhou, né? Que tirou o foco, inclusive, do Oscar, do prêmio. Então, a gente achou necessário tocar no assunto e falar de alopécia. Convidamos, então, ele que é tricologista, Dr. Álvaro Fortes, bem-vindo. Obrigado. Muito prazer recebê-lo. Obrigado. Claro que a gente vai falar dos tipos, vamos entender, você trouxe alguns exemplos, a gente tem aqui até uma tecnologia para a gente falar um pouco também de diagnóstico. Mas antes eu vou ler a nota para vocês, para a gente contextualizar o assunto. Então, a cerimônia do Oscar 2022 ficou marcada pela agressão do ator Will Smith contra Chris Rock durante a premiação mais importante do cinema. Acho que todo mundo acompanhou. Chris levou um tapa no rosto após Will Smith se irritar com o comentário feito pelo ator sobre Jada Pinkett Smith, que tem a cabeça raspada por conta da alopécia, uma condição capilar que causa a queda de cabelo. Já deixando claro que nós não vamos colocar em discussão aqui o que foi certo e o que não foi, violência. De repente, as redes sociais, né, tomaram partido, as pessoas, né, doutor, colocando ali. Gente, o caso, eu acho que a gente acaba gastando tempo com uma coisa que não é a discussão. A discussão é entender o caso e acolher as pessoas, né, que neste momento tem esse diagnóstico. Acho que vocês concordam. Então, para a gente começar, doutor, explica o que é a alopécia, né, os tipos de alopécia. Bom, a gente tem a alopécia como sendo a perda dos cabelos. O nome vem do grego alopex, que na verdade se relaciona com o fox, que é a raposa, que em períodos ela troca de pelo. Então faz menção ao termo alopécia. Nós temos alopécias que são cicatriciais e alopécias não cicatriciais. As mais comuns que a gente conhece, que a gente vê na grande maioria das pessoas, principalmente nos homens, é a alopécia androgenética. Então ela está sendo responsável, os hormônios androgênicos estão sendo responsáveis pela queda de cabelo. Então a gente vê, por exemplo, esse tipo de imagem, uma pessoa que tem a parte anterior da cabeça sem cabelos e a parte lateral, que era aquela coroinha do vovô, com cabelo. Aqui não responde ao hormônio e aqui responde ao hormônio. Perde os cabelos, aqui não perde. Entendi. Então isso é uma questão progressiva, mais comumente nos homens, mas acometem as mulheres. No caso em tela, que a gente tem visto, são várias as doenças que podem ocasionar a perda de cabelo. O que se fala mais é a alopecia areata, que é uma doença autoimune e que estaria relacionada por algum gatilho que ela sofreu, esse gatilho, e aí teve uma queda. Não se sabe se realmente é essa a doença que ela tem. A gente só tem especulações pela imprensa norte-americana sobre isso. Mas, basicamente, a alopecia areata é aquela que você tem uma perda abrupta dos cabelos, pode ser reversível ou não e pode durar por muito tempo. Você pode perder uma parte do cabelo, normalmente em placas, ou você perde o total. Então, isso é uma condição que pode ocorrer nas mulheres mais comuns do que nos homens. Mas, doutor, até pensando numa questão, eu já ouvi que alguns relatos, né, de mulheres que têm a alopecia areata, que se inicia muitas vezes na infância. Isso é verdade? É mais comum por ser uma doença autoimune ou pode iniciar em qualquer momento da vida? Pode iniciar em qualquer momento da vida. A ocorrência da alopecia areata é entre 0,2% a 2% da população. Está mais presente na segunda década de vida. É o que a gente encontra mais frequente, mas pode acontecer em crianças. Ela é tratável com alguns tratamentos que a gente hoje pode colocar como imunoterapias, como terapias tópicas, que podem auxiliar. Às vezes, se esse gatilho foi algum processo de estresse, seja uma doença, ou seja algum processo cirúrgico que a pessoa passou, algum problema familiar, alguma coisa que esteja relacionada, pontual, você pode detectar isso e você vê na sequência um tratamento que pode ajudar o paciente. Até a retornar, então, ao crescimento. E o importante daí é que essas pessoas que sofrem essas doenças, ninguém pode mensurar a dor de uma paciente dessa, né? E muitas vezes esse processo causa um isolamento social. E aí vem muito de acordo com o que você falou no começo do programa. As pessoas aceitam aquele processo, se isolam socialmente e acabam aceitando aquela vida de isolamento.
Então a gente vê pessoas que lutam contra isso, mas nem sempre é fácil. E o que hoje a gente vai falar também, claro, de tratamentos até para casos, então, de queda, mas que não sejam alopécia, né? Exato. Eu vou colocar só uma primeira imagem para a gente conversar um pouquinho sobre esses sinais. Então, quando procurar ajuda. Então, ampliação da risca mediana pode ser um sinal? Pode, é um sinal. Tem que notar, né? Tu tem que prestar atenção, tem que né? prestar atenção. Couro cabeludo queimado pelo sol e aquele rabo de cavalo que vai ficando cada vez menos volumoso. Como que a gente sabe? Quando a gente dá mais voltas no elástico, não é? Eu penso dessa forma. Você vai vendo e fala, não, tô dando mais voltas do que eu dava antes, talvez esteja com uma queda de cabelo. No entanto, quando a gente fala da doença, então da alopécia, por ser autoimune, é uma queda brusca, abrupta, que pode ser de todo ou de parte do... Agora, quando a gente fala, então, de outro tipo de queda de cabelo, que vai acontecendo, que a gente sabe que são inúmeros os gatilhos e o estresse está envolvido, pós-Covid está envolvido, Exato. Né? Muitas 40% situações. da população que sofreu Covid tem queda de cabelo. Normalmente, doutor, é essa região que vai perder cabelo, seja qual for o tipo de queda de cabelo. No caso das alopécias que são cicatriciais, ou sejam elas não cicatriciais, nós temos inúmeras delas. Mas é importante você observar o volume que você tem de perda. Tá. Então, você tem uma queda que é normal, porque é o ciclo capilar, entre 15% desses fios estão trocando, você perde 100, 150 fios por dia. Tá. Então, é comum você encontrar no banheiro, você encontrar no travesseiro alguns fios. Quando você começa a perceber que esse volume está maior do que já era, esse é o primeiro sinal de alerta. Tá. Se esse volume progride gradativamente por 3 semanas, opa, já é um sinal de alerta. Agora eu preciso buscar um auxílio, seja para fazer um tratamento, seja para buscar a causa ou fazer exatamente o diagnóstico daquilo que você tem. Entendi. Né? E aí, como você apresentou, a rarefação na linha média, ela é um sinal de que você está perdendo o cabelo. Quando você fala que o couro cabeludo está queimado, é porque você não tem fios que protegem o couro cabeludo. Sim. Então você começa a perceber. E algumas das doenças, elas começam com o afinamento gradativo dos fios. A alopécia androgenética, que também acomete as mulheres, ela vai afinando os fios gradativamente. Então você vai ver menos volume no teu cabelo. O fio vai crescendo mais fininho. Mais fininho. Vou lá e já volto, doutor, para a gente falar então do diagnóstico, que hoje então é considerado, né, um diagnóstico, enfim, como a gente chega nesse diagnóstico preciso, você vai mostrar isso a tecnologia. Eu vou dar algumas ideias. E vamos falar um pouquinho de alguns exames também que podem ser feitos. Volto já. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Paramos num momento importante. Doutor, como hoje, então, a gente vai investigar essa queda de cabelo para entender, né, o que pode ser feito e até chegar em algumas conclusões, enfim, se vai ser uma alopécia, se tem uma questão autoimune envolvida. Tá joia. Nós temos diversos artifícios que nos ajudam a fazer o diagnóstico. Eu acredito que o mais importante é a conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese. É onde você vê o perfil que o paciente tem, o tipo de vida que ele leva, quais são as condições que ele tem de alimentação, que tipo de restrições ele faz, qual é o trabalho que ele tem durante o dia, como ele dorme. Então, isso tudo você pode avaliar. Tá. Partindo dessa premissa que você tem da conversa com o paciente, você vai ter instrumentos que vão lhe ajudar a visualizar, né, a queda do cabelo ou esse cabelo. Tá. Você pode fazer testes que são de tração, você pode olhar a haste do fio e aí você pode ampliar a haste desse fio e aí você tem um tricoscópio, que é um aparelho que nos ajuda, né, tem diversos deles, mas você tem, em princípio, aumentar para ver a condição que você tem do couro cabeludo, se ele apresenta alguns sinais de doenças e a própria haste, como ele está saindo no ósseo, que é aquele que vai começar a sair. Tá. Você identifica esses sinais que podem acometer as pessoas e aí te dá um diagnóstico ou te levar ao diagnóstico. A tração ainda é feita, então, né? Porque eu já tive queda e é desesperador essa porque tem um número limite de fios para sair nessa tração. A gente tem usado muito menos a tração como diagnóstico. A gente tem outros artifícios que nos dão melhores. Hoje, até ontem à noite, a gente estava estudando sobre o ultrassom do couro cabeludo, que já é um avanço que a gente pode ter para fazer com que você visualize a parte mais inferior, de camadas inferiores, você consegue ver. Depois você tem a biópsia, que é uma retirada de vários locais para você identificar se naquela porção existe doença, né, que pode impactar, por exemplo, a alopécia fibrosante frontal, que é quando a pessoa, mais ou menos mais as mulheres do que os homens, começam a perder a linha frontal e ela começa a retrair. Tá. Então essa é uma doença que às vezes até pode ser sugerida que foi a doença que acometeu a esposa do Will Smith. Se você for a ver as fotos anteriores dela, ela vai
com a testa aumentando. Entendi. E aí ela se sente, a testa lá no meio, você já começa a ficar preocupado. E isso traz um transtorno e aquilo que a gente falou do isolamento social. Vai avançando. Vai avançando, né? Você pode ou não perder sobrancelha também nesse tipo de doença, alopecia fibrosante frontal. Aí depois tem líquen plano pilar, você tem o lúpus eritematoso, são todas doenças que você pode diagnosticar ou pelo menos ter caminho quando você faz a tricoscopia ou quando você aumenta a imagem do couro cabeludo. E exames laboratoriais também. Exato. Aí você vai para as deficiências nutricionais que um paciente pode apresentar, e aí você pesquisa várias delas. Você pode ter outras doenças que são em relação aos hormônios, a produção dos hormônios dentro do seu organismo, como é a cadeia de produção desses hormônios que tem que ser investigada. E eu acredito que esse é um arsenal que a gente pode ter para poder direcionar o tratamento do paciente. Hoje a gente tem uma gama muito grande de tratamentos, né? Vamos falar daqui a pouquinho de tratamentos, mas antes também tem uma outra imagem para a gente falar dessa escala, a escala de... A gente fala como a gente lê. De Savin, né? Mesmo, né? Savin. A diretora me falou, escala de Savin, então. E aqui a gente vai vendo que é uma progressão. Uma progressão. Você veja que nesse paciente a linha médio, no caso aqui a linha médio frontal, ela vem ampliando. Você vai vendo que há ampliações, vai havendo retração, e essa ampliação nesses graus, ela vai demonstrando uma perda maior ou menor. Tá. Existia uma escala anterior a essa, que era a escala de Ludwig, que mostrava que para a mulher era uma coisa muito mais simples. Era a perda leve, moderada e grave. E aí você poderia dividir por só 3 pontos, o que faz com que você não se encaixe em alguns deles. Entendi. E aí Savin vem e faz 8 níveis, 8 graus de alopecia para que você possa entender esse processo. E até, claro, vai ajudar no tratamento. Lógico, é o tratamento que você vai fazer. A ideia é sempre reverter graus para que você tenha graus menores. Vou colocar já a perguntinha do público, doutor, e já a gente mostra, então, como amplia o fio e como é possível ver, né, ali no couro cabeludo, no bulbo. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, César, um beijo. A alopecia tem cura? A grande maioria delas, sim. Né? A não ser que você encontre uma doença que você não consiga contornar, não consiga controlar. Mas ela é curável na grande maioria delas. Você só precisa saber qual é o tipo de alopecia para que você possa agir de uma maneira mais efetiva. Tem que procurar ajuda, né, doutor? Não pode, eu acredito que seja a melhor hipótese. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Aparecida, um beijo. Eu tenho alopecia fibrosante frontal. O que fazer, então, para não ter tanta perda? A alopecia fibrosante frontal, ela tem um tratamento que você pode estabilizar essa doença. Você estabilizando a doença, você tem menos perda. Tá. Né? Alguns dos pacientes, a gente sabe que podem se beneficiar do transplante capilar. A gente retira uma parte de fios, um número de fios da região posterior e passa para frente. 80% dos pacientes que fizeram um transplante capilar para essa doença, após 5 anos, estão satisfeitos com o processo. Então, você ter 5 anos de satisfação, de deixar de isolar socialmente, isso é muito importante. Há uma discussão se realmente é efetivo o transplante ou não, mas você dá para uma pessoa 5 anos de benefícios, é muito interessante. E essa cirurgia, doutor, é aquela que tira então as células daqui que crescem e são colocadas aqui? Posso mostrar nessa imagem vamos aqui? Mostrar aqui, ó. Então vamos lá. O que no transplante capilar qual é o objetivo? A gente levar toda a estrutura que leva ou que está ao redor do cabelo. Eu retiro toda essa estrutura e transfiro para um outro local. No caso das mulheres, para frente, ou se quer rebaixar a linha frontal, você transfere. Esse cabelo que estava aqui, esse folículo capilar, ele vai ter ciclos. Ele vai morrer, vai crescer, vai morrer, vai crescer. Ele vai tendo ciclos no novo local onde foi implantado. Puxa, que bacana. Então você muda, você tira uma quantidade e leva uma quantidade para frente. Faz uma distribuição. E é uma realidade eficiente, Sim, né? Hoje feito bastante, com técnicas mais avançadas, sem muitos cortes, são só pontos em que você retira as unidades foliculares, recuperação muito rápida. Muitos pacientes podem se beneficiar com isso. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Valdomiro. Um beijo. Muitas vezes os cabelos caem por nascer fios novos. Como diferenciar, então, essa situação da alopecia, enfim, ou de uma queda, né, brusca? A gente comentou agora há pouco que é pelo número que você tem de perdas diárias. A gente tem, que é natural essa perda diária, porém, se você observar que essa queda ou esse volume que você está observando, ele é abrupto, é maior em relação aos dias anteriores, você já começa
a perceber um sinal de alerta. Então vamos observar quando você perde mais do que você já estava perdendo. Houve uma alteração nessa queda, vai ter uma alteração que você precisa ser investigado. E fronha, né, do travesseiro, no banho. Isso, são locais onde você vai ver, na escova. Na escova, na roupa fica, né? Às vezes tem mais de não sei quantos fios assim já. Varre a casa para você ver a quantidade de fios que tem caídos. Gente. E aí, se você está varrendo a casa, tem um bolinho. Na semana seguinte tem um volume 3 vezes maior, tem alguma coisa errada. Vamos tentar avaliar esse processo e observar se isso é uma queda abrupta. Doutor, vamos aproveitar e mostrar então a sua tela aqui? Os meninos vão fechar na tela, até para a gente ter uma ideia. Então, aqui você já deixou... Eu já deixei uma imagem feita com uma das meninas aqui da produção. Tá. Né? O que a gente pode observar aqui, volume maior. Né? Você tem um aumento em que eu posso observar a condição do couro cabeludo e a condição dos fios. Aqui é uma outra imagem que eu vejo os fios mais finos e fios mais grossos. Então eu posso diferenciar a quantidade de fios que são finos com a quantidade de fios que são mais grossos. Né? Então a gente tem várias imagens. Por exemplo, oleosidade em excesso pode causar também. No caso de algumas doenças, como a alopecia areata, a gente vê quebra dos fios. Então quando você amplia na tricoscopia, você vê o fio quebradinho. E aí isso pode ser um diagnóstico de alopecia areata. Tá. E aí você vai fazer um tratamento específico para ela, para que possa sair desse processo. Mas, de qualquer forma, doutor, a questão até das vitaminas, essa parte toda nutricional é extremamente importante, né? Exato. Se você for avaliar que se você tiver uma alimentação saudável, você está colocando nutrientes adequados para dentro do teu organismo, você consegue manter a tua vitalidade. Se você se restringe de alguma dieta com algum desses processos, desses produtos, dessas vitaminas, vai ter deficiência, a carência vai proporcionar queda de cabelos. Não tem jeito. Perguntinha do público, quem escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, Nathalie, um beijo. Entradas na testa podem ser um sinal de alopécia? Claro. As entradas na testa, elas são uma condição da alopécia androgenética. No caso dos homens, ela começa pelas entradas e depois vai vindo pelo meio. Tá. Então, você ter entradas é natural com a idade, só que algumas pessoas avançam muito rápido esse processo. E avançando esse processo muito rápido, ela se sente estigmatizada. Mas é um sinal de alopécia, no caso, alopecia androgenética. Doutor, quem usa o cabelo preso muito tempo, que puxa mesmo, também pode ser... Isso, você já está falando de uma alopécia de tração. Tá. Porque você traciona bastante o cabelo e ele vai perdendo. Então, se você vai perdendo esse cabelo por conta da tração, os que vão nascer na sequência, por sofrerem um estresse, um insulto, vão nascer mais finos. Mais finos, aí vai afinando a fenda. Exato. Entendi. Minha diretora perguntou se tudo bem lavar o cabelo todos os dias ou se o cabelo cai mais, ou se isso tem... Isso é mito. É mito, né? Não pode tem lavar, problema, não tem né? problema. Desde que você faça os cuidados, tenha um produto adequado para você fazer os cuidados com o seu cabelo e não durma com o cabelo molhado. Né? Porque ele vai acabar fazendo trações, ele vai acabar quebrando durante o sono, né? Então isso é interessante. E tem algumas questões pontuais também, doutor? Vamos supor, então quando a pessoa faz o exame, tá tudo bonitinho, não tá tudo certo e tem ali uma queda, enfim, ela percebeu, o médico já, né, notou também. Então a gente não pode tirar o estresse, né? Alguma coisa pontual e até condições medicamentosas, ou seja, levou uma anestesia, coisa assim, também dão queda de cabelo. Isso a gente chama de insulto, né? Se você, por exemplo, hoje o que é mais comum a gente ver e escutar são pessoas que passaram pelo Covid. Né? Então, passou pelo Covid, 3 semanas depois a queda de cabelo começa a aumentar. Você tem uma gradativa queda e sempre maior. A gente sabe de pessoas que tiveram 2 vezes o Covid. E aí você tem 2 insultos. Esses 2 insultos vão se somar e vão fazer uma queda maior. Então hoje a gente tem muita pessoa que sofreu o processo de doença e aí pode ser não só a doença Covid, mas pode ser uma gripe mais forte, uma febre de origem indeterminada, ou você pode ter um processo de anestesia, como você falou, ou eu precisei trabalhar e fazer algum processo dentário. Você sofreu um insulto, o organismo reconhece isso e ele já responde. E uma das primeiras respostas é a queda de cabelo. Que coisa, né? Então não pode deixar para lá, tem que passar aí pelos exames, tem que procurar um médico. Hoje a nossa realidade, ainda bem, é outra, né? Para devolver qualidade de vida mesmo e porque é um negócio que detona, angustia, não é fácil. Vou deixar o contato do doutor então para vocês lá no Instagram, o @doutorabreviado Álvaro Fortes, tudo junto. @doutorabreviado Álvaro Fortes, tudo junto. Vou deixar o WhatsApp da clínica, que é o 953326935, 953326935. Vocês já encontram o trabalho do doutor, que é
tricologista, especializado, então, né, em cabelos. Obrigada, doutora. Até a próxima, viu? Adorei. Um abraço, Carol. Obrigada.